Bem, vou fazer esse vídeo aqui, ó. Hoje é dia 26 de agosto de 2026 e a gente que é brasileiro, a gente leva na bunda a vida inteira, né? Essa é a grande realidade. O brasileiro ele é feito de otário a vida inteira, ele é feito de idiota, a gente não é respeitado, a gente é sodomizado por tudo que é tipo de lei, ordem ou qualquer coisa. E o Brasil passa por um momento tão difícil assim que eu tava olhando, né? Eu botei o fone no ouvido e daí comecei a escutar umas notícias de ontem. Era uns vídeos de ontem, os caras falando sobre política e umas observações bem interessantes, assim, né? De como a política atual ela tá doente, ela tá doentia. E eu vejo jovens assim, e eu não me coloco nesse grupo porque eu já tenho 33 anos e embora eu não tenha casado, não tenha montado família e tal, seja solteiro, mas cara, eu tenho 33 anos, eu já vi muita coisa na internet, eu já vi muita campanha eleitoral. Eu voto desde os 16 anos. A minha primeira eleição que eu votei foi há 16 anos atrás. Eu nem precisava votar, eu fui lá e votei. E daí eu tava vendo, né, essa questão do Lula, né, o atual presidente da República, né. E eu acho que, sinceramente, não vejo possibilidade nenhuma de nenhum cara tirar essa eleição dele. Inclusive, acho que ele vai ganhar com longa margem. E daí eu tava vendo, né, ele subiu num palanque lá, o Lula, um tempo atrás, e daí entrou, se cogitou e tal, e ele declarou, né, que o candidato a presidente de 2030 vai ser o Fernando Haddad. Quando o Lula sair em 2030, daqui 4 anos, o Lula vai sair com 83 anos, se eu não me engano, 84, 83 ou 84 anos, né? Ele já é um homem bem velho, ele já é um homem idoso, ele não é mais um jovem, né? Ele não é mais uma criança, né? Inclusive, eu noto assim que as pessoas estão tentando meio que policiar ele, assim, porque ele fala. Teve até uma pessoa da própria esquerda que falou lá que ele fala demais, assim, às vezes, né? Tanto que eles estão evitando o máximo o Lula aí nessas entrevistas grandes, assim, ele vai só pontualmente no que realmente é importante para ele. Para quê? Para ele não perder voto. E ele vai ir para o segundo turno com uma distância grande e vai ganhar de longa margem, assim. Daí o que que acontece, né? Daí às vezes a impressão que eu tenho é que o Lula quer perder a eleição de 2030 daqui 4 anos, porque ele já declarou que o Fernando Haddad vai ser o candidato dele, né? Gente, vamos relembrar quem é Fernando Haddad, pelo amor de Deus. O Fernando Haddad pode até ser um cara gente boa. Eu gosto muito das entrevistas do Fernando Haddad. Ele é um cara bem humilde, ele é um cara estudado, ele é um cara legal assim e tal. Ele é um bom vivan, ele é boa pinta e tal. Mas, cara, o Fernando Haddad, ele vem colecionando derrota atrás de derrota. Só derrota. Ele foi eleito prefeito de São Paulo lá em 12. Daí, na eleição de 2016, ele perdeu de forma vergonhosa, porque o Dória ganhou aquela eleição no primeiro turno. Daí depois ele perde em 18 para o Jair Bolsonaro, para presidente da República. Daí em 22 ele perde para o governo de São Paulo, para o Tarcísio de Freitas. E esse ano ele vai perder para o Tarcísio de Freitas novamente para governador de São Paulo. As pessoas têm que entender que o São Paulo, o estado de São Paulo, não a prefeitura de São Paulo, o estado de São Paulo odeia o PT. Tá? O estado de São Paulo odeia o PT. O estado de São Paulo tem muito burguês, tem muita gente com grana. São Paulo é o estado mais forte do Brasil e é meio que uma birra. E assim, ó, pra te falar o absurdo que é o Fernando Haddad concorrer ao governo de São Paulo, é mais fácil, na minha opinião, um desses candidatos aí da terceira via chegar no segundo turno do que o Fernando Haddad ganhar essa eleição do Tarcísio de Freitas.
o Tarcísio de Freitas vai ganhar, não no primeiro turno, porque eu acho que é demais, mas vai ganhar no segundo turno com longa margem, né? E o Lula vai ganhar também, só que o governo de São Paulo, o PT não vai ter. E aqui no Rio Grande do Sul, né, eu vi esses dias um debate ali, achei uma porcaria, e o Rio Grande do Sul, desde que eu me conheço por gente, eu sou filho de mulher gaúcha, sou filho de homem gaúcho, a minha família é toda enraizada aqui no Rio Grande do Sul. Família humilde aqui, bem do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul não reelege governador. Daí mas o Eduardo Leite ganhou pela segunda vez. Numa circunstância diferente. O Eduardo Leite tinha sido governador, largou porque ele tinha uma esperança de ser candidato a presidente, a candidatura dele não embalou, ele pegou e voltou e conseguiu derrotar o Onyx Lorenzoni, que é um político extremamente tradicional aqui do estado do Rio Grande do Sul. Para você ver, para você ter uma ideia, eu era criança, eu tô com 33 anos, eu era criança cagada jogando bola na rua de Cascalho, assim, numa favela, e eu me lembro de ver bola de plástico com o nome do Onyx Lorenzoni, eu me lembro de ver coisa do Onyx Lorenzoni, as tiras, assim, coisa. Onyx Lorenzoni, para você ver o quão ele é tradicional aqui no estado do Rio Grande do Sul. O Onyx Lorenzoni é um dos políticos mais velhos que tem aqui no Rio Grande do Sul. E o Onyx Lorenzoni que ficou... Lembra quando teve o auxílio emergencial? Que teve o auxílio emergencial, quem estava dando voz e quem era o ministro na época da Casa Civil, se eu não me engano, era o Onyx Lorenzoni. Era ele o ministro, e eu me lembro que ele dava entrevista quase todo dia de noite pro Datena, na Band. Ele sempre estava dando entrevista ao Onyx Lorenzoni, que era ministro do Bolsonaro. Daí ele concorreu ao governo do estado do Rio Grande do Sul, mas começou a falar um monte de besteira, falar um monte de bobagem, e ele acabou perdendo a eleição que ele poderia ter ganhado. Às vezes dá até a impressão que ele não quis ganhar aquela eleição. Daí, o que acontece? Tem o Senado, né? Tem o Senado, e para mim, assim, ó, eu vi os candidatos, assim, cara, eu vou falar a real, assim, ó, eu acho o Rio Grande do Sul tem um histórico de eleger senadores patéticos, assim. A gente tem vários senadores, assim, que, na minha concepção, são patéticos. Eu acho o Mourão patético, eu acho ele um senador incompetente, eu acho ele extremamente incompetente, não acho ele um bom profissional como político, acho ele ruim. Ele também foi uma forçação de barra, e acima de tudo, quando ele foi candidato ao Senado do Rio Grande do Sul, é uma coisa que o pessoal de São Paulo, o pessoal do Rio de Janeiro nunca vai saber, porque é daí, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul, o Mourão estava em 4º lugar nas pesquisas, e o Mourão tinha sido vice do Bolsonaro, né? Ele era vice do Bolsonaro e concorrendo ao Senado. E o candidato a vice do Bolsonaro era num provável, hipotético, e que não aconteceu, segundo mandato do Bolsonaro, o candidato era um general, que me fugiu o nome agora. Me fugiu o nome, é um general grandão lá do estado de São Paulo. Daí o que aconteceu? O Mourão, ele não estava tão Bolsonaro da vida. Ele não estava tão bolsonarão assim. O que aconteceu? Ele estava em 4º lugar nas pesquisas, ele estava derretendo e só tinha uma vaga para o Senado. Sabe o que aconteceu? Até a candidata, a Ana Amélia Lemos, que é uma mulher muito tradicional aqui do Rio Grande do Sul, eu me lembro que eu era criança, eu via ela falando de comentário político na RBS. E depois ela foi senadora, né? A Ana Amélia Lemos. E a Ana Amélia Lemos falou num debate, esse debate passou na Rádio Gaúcha. Eu me lembro que ela olhou para o Mourão e falou assim, você está se aproximando de volta do Bolsonaro porque você está vendo que está derretendo e não vai ganhar para o Senado. E foi o que aconteceu. Ele estava querendo meio que se desvincular. O que aconteceu? Começou a derreter nas pesquisas. Daí depois ele pegou e foi lá abraçar de novo o Bolsonaro e acabou ganhando para o Senado, né? Pra tu ver como é que são conveniência, né? Conveniência, viu que estava derretendo,
Foi que nem o Moro no Paraná. O Moro no Paraná viu que não estava dando, vem aqui, Bolsonaro, vem aqui que eu vou, sabe? E foi o que aconteceu. E aqui no Rio Grande do Sul, a Manuela Dávila vai ganhar pro Senado, tá? Ela vai ganhar. E assim, ó, eu sinceramente, tirando a Manuela Dávila, que eu acho ela... Tu pode discordar de um monte de coisa que a Manuela Dávila fala. Tu pode discordar dela em um monte de coisa. Eu tenho umas coisas que eu discordo dela, eu não acho ela uma pessoa... Meu Deus do céu, ela é redondinha e eu concordo com tudo que ela fala. Não, tem muita coisa que a Manuela fala que é meio que destoa de muita coisa. Mas eu acho ela competente e ela vai ganhar pro Senado, né? E eu vejo que ela tem uma certa coerência, que é uma coisa que ultimamente na política tu não vê coerência em lugar nenhum. Tu não vê coerência. Tu não vê coerência. E isso para você concatenar uma ideia de ir lá e votar no cara, votar no cidadão, veja bem. Então é isso, cara. Daí 2030, daí Fernando Haddad, como eu estava falando lá no início do vídeo, ó, derrota em 16, derrota em 18, derrota em 22, derrota em 26, que vai ser derrotado. 2030 vai ser mais uma pedra nessa coroa de derrota do Fernando Haddad, porque o PT não ganha em 2030. O PT não ganha a eleição em 2030, mas de jeito nenhum. A não ser que o Lula tem na cabeça dele que ele ganha essa eleição, o PT perde em 2030 e ele volta em 2034, daqui a 8 anos. E ele se elege presidente com 88 anos de idade. Será que não é uma possibilidade na cabeça dele? Vai saber. Ele falou num palanque lá, ele falou que o homem que vai viver 140 anos nasceu, e ele falou que está aí. Ele disse que vai viver 140 anos. Então é isso. Eu acho que realmente, cara, a coisa não é... Então por isso que eu falei que a política ela tá nebulosa, ela tá inóspita, ela tá horrível, ela tá horrenda. E se tu olhar para tudo que é lado, cara, tudo que é lado tá nojento. Tu olha para a esquerda, tá um nojo. Tu olha para a direita, tá um nojo. Tu olha para o centro, tá um nojo. Tu olha para centro-esquerda, tá um nojo. Tu olha para centro-direita, tá um nojo. Tá tudo uma bosta, cara. Tá muito ruim. Muita gente oportunista, muita gente que só vai no oportunismo. E também tem a questão de gente também, e daí já vai para a direita, assim, como que o mundo dá voltas, né? Antigamente as pessoas falavam assim, eu pago o teu salário, político é nosso empregado, não sei o que, né? Como era bom botar o dedo na cara de político em 2016, né? Quando a classe política, vamos dizer assim, foi para a lata do lixo, né? E daí veio 2018, teve um monte de gente bizarra que foi eleita no Brasil, um monte de gente bizarra. E é isso, daí essas pessoas entraram, e daí eu vou bater na mesma tecla, daí tu vê que mudaram todo o discurso, essas pessoas mudaram completamente o discurso, e daí entra uma questão que é muito, muito interessante, né? De como a política forma mentirosos. Não tem lugar no mundo para formar tanta gente mentirosa do que a política, né? A política, se tivesse um detector de mentira, é que nem aquela questão do mapa do corpo dos jogadores de futebol, eu acho que se botasse lá em Brasília, ia estar assim um vermelhão, assim, ó, de tanta gente mentirosa localizada num lugar só, né? Que é um monte de coisa, e daí as pessoas vão, mas é sempre o mesmo assunto de fundão, de não sei o que, cara, mas é o básico, entende? Então, cara, e reeleição atrás de reeleição, que é uma coisa que ninguém aguenta mais. Eu ainda acho, e vou falar, cara, eu vou com essa ideia até morrer. Vamos supor que eu morra com 90 anos, eu vou ter 90 anos e eu vou continuar falando. Na minha opinião, a política deveria ser revista
e revista de uma maneira bastante intensa essa questão essa questão da reeleição, cara. A política deveria ser 5 anos. 5 anos, tu foi eleito, meu amigo, tu não vai para a reeleição. É 5 anos. O mandato vai ser de 5 anos, reduziria o salário. Na minha opinião, o político não deveria ganhar mais do que 10 salários mínimos. O limite, 10 salários mínimos. E deu. Eu queria ver se ia ter tanta gente oportunista no meio da política se fosse desse jeito. Entendeu? Então, em vez disso, o político ganha mais que o dobro do que eu falo aqui, quase o triplo do que eu falei. Entendeu? Então é mais ou menos isso. O político deveria ganhar no máximo 10 salários mínimos. O salário mínimo vai chegar a 1.700 agora em janeiro de 2027. Deveria ser no máximo 17 mil o salário de um deputado federal. E eu já acho muito. 17 pau é um salário muito grande, cara. É demais, é demais, é demais. E realmente, cara, é isso. Então, e tem fora também Tiririca, que é uma coisa que perdeu a graça. Assim, eu tava vendo em várias redes sociais ali, cara, ele com aquelas dancinhas, aquelas coisas assim, sabe? Uma piada que foi contada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 agora. Se eu não me engano, ele tá contando essa piada pela 6ª vez. Tanto que ele até se mudou, né? Não tá mais em São Paulo porque a piada não ia colar. Então é isso, cara. É o que a gente tem pra hoje. Só isso.